Boa tarde, pessoal. Vamos acordar? Tudo bem? Beleza? Boa tarde primeiro. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder trazer esse tema aqui. E já para a gente começar, é, quantos de vocês aí já ouviu? Não precisa, né? Ah, meu amigo ou meu primo pediu para perguntar, né? É, já ouviu ou já presenciou na própria empresa algo como eu estou comprando uma solução de EDR e ela vai resolver todos os meus problemas, né? Eu estou colocando uma solução de EDR e, e ela vai proteger todo o meu ambiente, né? Assim como a gente já ouviu há não muito tempo atrás, algo que, eu não preciso me preocupar, eu tenho o firewall da empresa XYZ, né? E muita gente ainda acredita que firewall resolve todos os problemas, né? A proteção. E assim a gente fala também de EDR, né? Quem sou eu? Sou Elvio Júnior, CEO da Sec4Us, uma empresa de treinamentos e consultoria, segurança ofensiva e assim. Se você precisa de alguém para quebrar o parquinho, pode chamar a gente, que é a nossa especialidade. Quebrar o parquinho, tocar fogo no parquinho do amigo, é, é, é o que a gente gosta de fazer. Para quem não sabe, a minha formação é piloto de avião. Não derrubei nenhum. Não participei do 11 de setembro, né? Vamos deixar bem claro. Nessa época eu ainda não lidava com segurança ofensiva, senão, quem sabe, a gente estava lá, né? Não, brincadeira à parte. Fui o primeiro na América Latina a obter a certificação SC3, né? Que é a composição de algumas certificações aí da Offensive Security. Então, adoro low level, buffer overflow, shell coding e assim por diante, né? Então, fiquem à vontade aí para falar com a gente, tá? Já coloco de cara, não é um spam, não é engenharia social, não é nada, é só para quem quiser. Tá aqui o GitHub da, do código-fonte, white paper, tá? Essa pesquisa aqui que a gente está apresentando. Tem um white paper de mais de 60 páginas, tá em português, tá em inglês, tá? Então tá aqui. Isso aqui é público, tá? Então essa informação aqui está pública. Se você não confia no Elvio, eu também não confiaria. Só colocar o nome da pesquisa no Google, é o primeiro link que aparece ali para vocês, tá? E o que não é o HookChain? Ou o que é o HookChain? Não é um malware. É uma técnica que pode ser usada para malware, mas é uma técnica. Então, o que a gente se propõe, ou o que nós propusemos a fazer é criar uma técnica com um foco específico, que pode ser usado sim para muitas outras coisas, né? Usado alinhado com algumas outras atividades. Tá? Então, não é uma ferramenta, óbvio, eu tive que botar a mão no código, tive que escrever um código para provar o conceito, né? Para fazer os testes, que a gente vai ver no final o resultado da tabela de testes aqui, tá bom? O que e aonde o HookChain atua? Atua 100% user-land, tá? Com o privilégio que o usuário tem. Então, se o usuário é não privilegiado, vai atuar no usuário não privilegiado. Se o usuário é admin, vai atuar no admin. Se ele é system, é system. Então, não é escalação de privilégio, ele trabalha sempre no próprio privilégio. 100% camada de usuário, não trabalha com kernel, tá bom? E essa pesquisa não se pretende classificar os produtos de EDR quanto à sua efetividade. Por quê? Porque eu tenho um foco muito específico de pesquisa e um teste muito específico. Não é um teste abrangente de usar N malwares. Vocês vão ver na tabela de testes que a gente colocou um teste específico, tá? Então, beleza. Dentro daquele teste nós temos um determinado resultado, mas não pretendo aqui classificar os produtos de IDR quanto à sua efetividade ampla, tá bom? E aí, falando de técnica de bypass, enfim, a gente sempre esbarra no negócio. Pô, mas você está sendo político, você fez o responsible disclosure, não, sim, tá. Há 4 meses atrás, mais ou menos, eu fiz um call for vendor e todo mundo me ignorou. 100% dos vendors de EDR me ignoraram.
Simplesmente falar, quem que é esse brazuca carequinha barbudo aí, barrigudinho, não quer nem sei quem que é esse cara e pronto. 100% me ignoraram. Mas, quando eu comecei a publicar no LinkedIn, eu recebi até pedido de takedown do meu canal do YouTube. Tá? Então, opa, aí viram que o barrigudinho, o carequinha, perdeu os cabelos tentando fazer isso aqui funcionar, né? Então tá aqui o QR Code do Call for Vendor, enfim. Depois da pesquisa, alguns entraram em contato. Vamos falar agora do Technicase? Chega de blá 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 blá, vamos falar do Technicase. Basicamente, o Windows, o Linux também, mas vamos falar de Windows, que é o foco aqui. Tem duas camadas de proteção. Né? Tem várias, mas na prática aqui tem duas. Né? A Ring 3, tá bom? E a Ring 0. Ring 3, nível de espaço de usuário. Ring 0, nível de kernel. Bom, então a gente tem basicamente essas duas camadas de proteção aqui. E aí, tudo dentro do nosso sistema operacional segue esse gráfico aqui de uma forma simplória. Vamos ver se eu consigo segurar o microfone e fazer tudo aqui. Ó. Vamos lá. Basicamente, a gente tem aqui os nossos processos de usuário, serviços, processos de sistema, enfim. Todos esses caras vão utilizar, em geral, as nossas subsystems. O que são essas subsystems? System 32 DLL, Kernel 32 DLL, Kernel Base, GDI DLL, e são as DLLs do Windows. Tá? Basicamente são essas subsystems. E grande parte delas vão fazer a chamada para a nossa NTDLL. E aí, a NTDLL é responsável por um código muito conhecido, padrão, a gente vai dar uma olhada nesse código, que é responsável por fazer a transição do userland, ou user mode, para o kernel mode. Então ele vai transicionar. O nome dessa transição chama-se System Call. Tá? Então a gente tem um nominho aqui, ó, System Call. Tá bom? Não vai caber aqui, mas vamos lá. System Call é a transição do userland para o kernel land. E quem faz esse cara, em geral, NTDLL. Bom? Boa parte dos EDRs ou os produtos de antivírus nasceram dentro, tá, dessa área aqui de user mode. Boa parte nasceu e trabalhou dentro dessa área. E aí, com o tempo, perceberam que a gente precisava começar a trabalhar dentro do kernel mode. Mas, porém, todavia e entretanto, trabalhar em userland é muito mais fácil. É muito mais seguro. E, em alguns pontos, muito mais efetivos. Mas, quando surge um Elvinho da vida, quando surge uma técnica dessa, é passível de bypass. Porque em userland nós temos uma premissa de arquitetura que diz o seguinte: eu, dono de um processo, dono de um executável, tenho total autonomia para fazer o que eu quiser na área de memória desse meu executável. Isso é uma premissa. Então eu posso alterar, posso criar, posso remover, posso fazer o que quiser. E a gente vai entender um pouquinho mais como os EDRs trabalham a nível de espaço de usuário. E aí os produtos resolveram, então vamos criar módulos de kernel e colocar no kernel. Mesmo hoje, os produtos mais avançados, nós percebemos que uma vez que a gente bypassa os produtos a nível de espaço de usuário, o espaço de kernel começa a ficar um pouquinho mais capenga. Né? Ele tem um poder e uma eficiência um pouquinho menor. E o porquê? A explicação é simples e, assim, maravilhosa. Se a gente fizer uma cagada a nível de kernel, acontece o que aconteceu algumas semanas, alguns meses atrás, para 75% do mundo. Tá? Não foi nada relacionado com isso aqui, o problema do kernel, diga-se de passagem, não tem nada a ver com isso aqui, mas é um exemplo para mostrar que os vendors precisam ser muito seguros e muito cuidadosos no momento que ele vai lidar com o drive do kernel. Porque se acontece uma cagada, independente de qual seja a origem, acontece o que aconteceu. Parou o mundo, literalmente. Né? Parou energia, parou elétrica, parou aviação, parou transporte, parou praticamente todos os segmentos. Então, os vendors são bem receosos quanto a driver de kernel e por isso a baixa efetividade. Né? No que ele se propõe fazer é muito bom,
mas não se propõe a fazer muitas coisas. Tá? E aí, continuando, né, falando daquela escadinha ali, quando a gente vai fazer um processo qualquer, eu começo na aplicação, Notepad, enfim, tá? Então eu começo a trabalhar na aplicação, depois eu chamo a DLL kernel 32, kernel base e assim por diante, e enfim, eu vou para uma chamada da NTDLL. E aqui eu tenho, né, o nome da chamada de exemplo aqui para a gente trabalhar. E a NTDLL vai ter um códigozinho que mais uma vez vem para cá via syscall. Tá? Então uma chamada de sistema que vai transicionar entre userland para kernelland. Bom? Para acontecer isso, o gate é o mesmo, a porta de entrada é o mesmo, como a porta de entrada da sala ali, é a mesma para todo mundo. E o pessoal tem que bipar quem entra, quem sai, para saber quem entrou e quem saiu. E aí, nesse processo, como é exatamente o mesmo código, como que o kernel vai diferenciar qual é a função que eu quero chamar? Existe uma tabela para isso, que é a chamada System Service Descriptor Table. É uma tabela de descritores de sistema. Basicamente, ela tem um índice 0, 1, 2, 3, blá, 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 com o endereço da função dentro do kernel. Então, quando eu quero chamar uma função, por exemplo, aqui, né, a virtual allocate virtual memory, ela tem um índice, e aí eu coloco esse índice aonde? Dentro de um registrador. Então, boto dentro do registrador EAX e faço a chamada do system call. E aí, eu transiciono e o kernel consegue pegar esse system call, pegar da tabela qual é o índice correspondente e mandar para a função. A função executa e depois volta para o nível de espaço de usuário. Então, é assim que funciona esse processo. E aqui nós temos um exemplo dessa tabela. É simplesmente uma tabela, é um array de ponteiros de função. Então eu tenho os índices, né, cada um dos índices aqui que a gente vê, né, e qual é o endereço de memória da função dentro do kernel. Então basicamente isso que faz. Tá? E aí, seguindo, quando nós fazemos um carregamento de um processo qualquer dentro do nosso Windows, do nosso sistema operacional, eu vou carregar um executável. Ele faz uma série de coisas por detrás dos panos. E praticamente todas essas coisas são feitas a nível de espaço de usuário. Userland. Bom? A mais importante do ponto de vista dessa pesquisa é a que está marcada em laranja aqui embaixo, que é o preenchimento da Import Address Table. Tá bom? A gente tem uma tabela dentro do sistema operacional que como que funciona para eu chamar uma função. Vamos dizer, eu criei um executável no Windows XP e eu vou executar ele no Windows 11 última release. Tá? Supondo que o executável faz o seguinte, abre um arquivo, escreve o texto no arquivo e fecha o arquivo. Simplão. Vai funcionar? E aí, o que vocês acham? Compilei no XP. Vai funcionar no Windows 11? Vai funcionar. Por quê? Existe uma tabela de importação que diz que eu, Elvio, quero usar dentro da DLL System32 a função create proxies, por exemplo, open create file, que é para abrir um arquivo, que eu quero usar a função de create file. E aí, quando eu subo o meu processo, o que ele faz? Tem uma tabela, que vai mapear o endereço dentro da user 32 DLL. E aí entra uma série de mitigações, endereço, randomização de memória, uma série de coisas. Então, o meu processo tem que saber. Então, eu tenho uma outra tabela aqui, que é a tabela de importação, que é preenchida no momento que eu subo meu executável. Não o sistema operacional. Subo o executável, ela vai preencher essa tabela. E aí, quando eu quero chamar essa função, a função de criar processo, por exemplo, como que é o caso que está aqui no slide, eu vou nessa tabela e pego o endereço. É o que a gente vê nesse código aqui. Ó. Esse código está fazendo o seguinte, está indo nessa tabela, num índice qualquer, eu coloquei um índice teórico aqui, 02, né? Então ele vai nesse índice 2 e pega o endereço de memória que está nesse índice e salva nesse registrador. Vamos entender que esse registrador é uma variável, para quem não conhece Assembly. Então é uma variávelzinha que eu salvo o endereço ali. E depois aqui embaixo eu estou fazendo o quê? Eu estou executando esse endereço, ou seja, estou direcionando o fluxo da minha aplicação para dentro
nesse endereço de memória. Então, todas as informações de funções, enfim, estão aqui na nossa IAT. Então, eu tenho os índices e as funções, tá bom? Estamos falando ainda de arquitetura, não estamos nem falando de ataque, tá bom? E aí, nesse processo todo de carregamento, tem essa ponta aqui. Então, ele vai pegar de forma recursiva. Então, cada DLL pode ter outras sub-DLLs e assim por diante. Então, eu vou pegando, vou trabalhando, vou trazendo esse cara aqui pra gente. Eu estou na frente de vocês aqui, vocês nem avisam, tá louco? Então, aqui eu tenho a Import Address Table. E aqui eu tenho exemplo da tabela que me dá origem a Import Address Table. Então, eu tenho uma tabela, tá bom? Que tenho todas as DLLs que a minha aplicação vai usar e todas as funções que a minha aplicação vai usar, tá? E aí ele carrega, pega ali dentro e vai carregando tudo isso aqui dentro da Import Address Table. Dito isso, vamos começar a função, a parte de ataque. O que é hook? Hook é interceptação. Todo mundo conhece ou já ouviu falar do ataque man in the middle? O que é o man in the middle? Eu tenho um ator que redireciona o tráfego. Hook, função de hook, eu chamo como function in the middle, que é uma função no meio do caminho que vai redirecionar aquele determinado ataque ou aquela determinada função. E aqui vale ressaltar um detalhe que as mesmas técnicas utilizadas pelos EDRs para proteger são as mesmas técnicas utilizadas para atacar. E aí eu lembro de um filme que eu gosto bastante, Velozes e Furiosos 2. Tem um determinado momento onde o Brian O'Connor tá se matando com um cara lá do FBI, ele tá lá no FBI, e o chefe dele vira: Ô Brian, você sabe qual é a diferença tua pro Dominic Toretto? Não. Uma decisão errada. É exatamente a mesma coisa. Hoje, tecnicamente falando, as técnicas utilizadas para ataque de bypass de EDR, enfim, são as mesmas técnicas que os EDRs utilizam para defender. Então, tem coisas que são praticamente impossíveis de bloquear, que é a mesma técnica que ele usa para defender, a gente vai usar para atacar, né? Para tocar fogo no parquinho. Falando dessas técnicas, duas delas são amplamente utilizadas. A jump, ou call, que faz um salto para algum lugar, a gente vai ver um pouquinho de detalhe, e aí a T-hook, que também a gente já vai entender como que funciona. Tá? Aqui eu tenho um código típico em assembly, né? Daí você fala, pô, Helvião, quarta-feira, depois do almoço, tô quase dormindo aqui, você me bota um código assembly, né? Você fala, você tá de sacanagem comigo, né? Então, vamos lá. Basicamente, o que ele está fazendo? O que é importante dentro desse código aqui é essa linha, que ele pega. Lembra do código da tabela de índice de funções do kernel que eu falei agora há pouco? Né? Da Service Descriptor Table? Então eu tenho um código aqui, System Service Number. Então eu pego esse código, coloco nesse registrador e depois eu faço a instrução System Call. Esse é um código típico. A gente pode ver esse código aqui embaixo. Ó. Tá? É um exemplo pego dentro da nossa DLL. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Né? É esse exemplo típico aqui. Tá bom? Então aqui foi pego de um processo. Está aqui, ó, NTDLL. Então esse é o código que a gente tem ali. Então, aí a gente vai para o primeiro tipo de hook. Em outras palavras, interceptação. Em outras palavras, function in the middle. Que é o quê? Eu tenho, ao invés daquele código típico aqui, eu tenho esse seguinte código, que é o quê? Uma função de jump. Ou seja, eu vou fazer o salto. E a gente pode ver esse código aqui. Estão vendo a função em cima? A função logo de cima aqui está não interceptada, está não hookada. Então eu tenho aquele código típico que bota o endereço no registrador EAX, blá blá blá. E na função hookada aqui, o que eu tenho? Um jump. Isso aqui é um EDR atuando. Esse jump que nós temos aqui é um jump de um EDR atuando. Tá? Então, é o código típico que os EDRs trabalham aqui. Bom, e aí, nós temos o segundo caso aqui. Na verdade, é o mesmo caso, NTDLL, enfim. Tá?
mesmo slide. E aí nós vamos para o segundo caso, que é o hook da função IAT. Como que funciona? Lembra lá no passado, nos slides anteriores que eu falei para vocês? Eu vou na IAT, pego o endereço de memória e depois eu chamo esse endereço. E se eu der o endereço errado? Né? Ao invés de eu falar que é para cá, eu falo que é para cá. A função, né, não tem condições de entender isso aqui. Então esse é o código típico, né, que eu estou passando para a função real aqui, mas aqui eu tenho um código interceptado, né, que eu posso fazer o quê? Eu posso exatamente fazer a interceptação. Então eu altero aqui para o endereço arbitrário e o código aqui é exatamente o mesmo. Ele vai pegar o endereço e vai para o endereço que foi dado para ele. Então, isso é simplesmente eu altero o endereço que a minha função vai para aquele lugar ali. Tá? E aí, vamos então entender como que o EDR funciona, ou como os EDRs funcionam. Exatamente como está no slide aqui. Eu tenho, quando eu chego na NTDLL, tá? O que o EDR aqui vai fazer? Vai criar. Então, quando eu subo minha aplicação, o EDR injeta um código dele na aplicação e faz a alteração desse código de forma que ele coloca a DLL dele aqui. E aí, a minha NTDLL, ao invés de chamar direto o system call aqui, ela faz o quê? Ela manda para a DLL do EDR e a DLL do EDR tem a capacidade de tomar a decisão de malicioso, não é malicioso, a cadeia ele faz toda a análise que ele tem que fazer. Ele faz um cara crachá. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Ih, tá tudo igual, passa. Não é, esse elve aí, barra, né? Vamos fazer um examezinho ali de toque, vamos ver se vai funcionar, se não vai funcionar, vamos ver quando o negócio vai acontecer. Então é isso que o EDR funciona, é assim que o EDR faz. Tá? É assim que ele, geralmente, ele trabalha ali, tá bom? E aí, falando novamente do ID de System Call, voltando ali, né, o Windows coloca esse cara pra gente ali, né? Então a gente pode ver esse ID. E aí a gente começa a surgir algumas técnicas de bypasses, né, utilizando toda essa arquitetura, usando toda essa estratégia aqui, tá bom? E a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, uma técnica ou um EDR fazendo o hook, que ele tem aqui, ó, ele tem a função não hookada, tá? Eu tenho aqui embaixo outra função não hookada, e aqui eu tenho uma função com hook, um hook do EDR. Bom, então a gente consegue ver isso aqui de uma forma muito clara nos nossos EDRs. E aí, nós começamos a trabalhar com algumas técnicas de bypasses. Uma delas, bem conhecida, é o remapping. Por quê? Porque quando eu subi a minha aplicação, o EDR foi lá na área de memória do meu processo e alterou a área de memória dele, que ao invés de ter o código original, ele colocou um código de um jump. Então, se eu vou lá e recarrego a NTDLL, fechou, né? Tá resolvido. Só que isso aqui eu tenho que tocar disco. Eu tenho que ler a NTDLL do disco. Então, os EDRs já manjaram. Falaram, você lendo o disco, tá de sacanagem comigo, né? Não vai funcionar, não vai dar boa. Então, altamente reconhecido como TTP malicioso. E aí, surgiram algumas outras técnicas no decorrer disso. Direct Syscall e Indirect Syscall. Vamos entender a primeira. Você fala, Elvião, já que a interceptação está dentro da NTDLL, simplão, né? Faço o quê? Ao invés de eu chamar esses caras aqui, eu executo direto System Call. Venho aqui na minha aplicação e direto. Por isso o nome aqui, direto. E aí os EDRs foram lá. Qual a porcentagem de DLLs do Windows fazem chamada de Syscall direto? Quase zero. Tem algumas, mas praticamente zero. Fala, então tá bom. Boto essas na whitelist e tudo o resto. Plau. Fez chamada direto System Call, corta a raiz aqui, porque é TTP, é malicioso. Aí tá bom. Aí foi algum gênio lá, e criou o Indirect System Call. Ele faz o seguinte, monta aqui no processo toda a stack de chamadas, parâmetros, registradores e assim por diante, e depois ele
salta para um endereço dentro do NTDLL que tem só a instrução system call. Se a gente der uma olhada aqui, ó, no nosso cara rucado aqui, se vocês perceberem, eu posso usar, por exemplo, chamar direto aqui, ó. Eu crio no meu processo essa parte do código e depois eu chamo direto essa função aqui. O system call tá vindo da onde? Do NTDLL. E aí o EDR fala, beleza, pode passar. Né? O cara crachá funcionou ali. E aí, com isso, vieram outros caras e criaram outras técnicas. E daí começaram a era dos gates. Heaven Gate, Hellos Gate, Halo Gate, e tem mais uma porrada de gate aí. Por quê? Entende-se esse processo de transição como gate de entrada para o kernel. Então um monte de gente botou o nome de gate. Quando eu for colocar o nome, foi dar o nome para a criança, né, eu pensei, vou colocar mais um gate? Vai ser o que gate? Né? Acabou o gate. Né? Tem céu, tem inferno, tem a porra toda, então vamos fazer o quê? Né? Então, peraí, não vamos botar o outro nome. Né? E um cara aqui que a gente se baseou, que tem parte da nossa tech, tem algumas coisas bem interessantes, é o trabalho desse cara aqui. Ó. Por quê? Lembram do ID que eu falei de System Call? A Microsoft, para evitar que nós façamos isso aqui ou isso aqui, a gente precisa do ID de System Call para saber qual é a função dentro do kernel. A Microsoft faz o seguinte, randomiza o ID de Syscall a cada release. Ela vai lá e randomiza. Então hoje, o ID de Syscall da Create Proxies é 26. Na próxima release vai ser lá 24. Aí a gente não sabe como fazer a cada release. Uma das opções seria o quê? Eu ter uma tabela de cada release quais são. Dá muito trabalho, né? Então tem forma da gente pegar isso aqui dinamicamente e uma das formas foi escrita por esse cara aqui, tá bom? E a forma dele consiste no seguinte, consiste em, primeiro, nós localizamos a função que eu quero dentro da NTDLL, depois eu faço uma busca nos vizinhos, né? Vamos dizer, como que esse negócio funciona? Eu tenho minha casa. Né? Vamos dizer que a gente está num lugar que é bem estruturado, bem organizado, que não é sempre, né? O endereço da minha casa é número 10. Vamos supor que só tem um lado da rua, tá? Não tem aquele negócio de par, ímpar, aquela coisa toda. É endereço número 10. Para cá, decresce. Qual é o número da casa do lado? 9. Qual é o endereço, o número da casa do outro lado? 11. Então ele faz exatamente essa leitura e essa percepção. Ele pega os vizinhos e ele consegue entender ou predizer qual é o endereço da System Call. Tá? E aí a gente mostra isso aqui nesse gráfico aqui. Ó, tá? Se a gente der uma olhada, o que a Microsoft randomiza? A Microsoft randomiza o nome das funções. Então hoje, na release que eu testei, por exemplo, o ID 0 é a função ZW Access Check. Se eu fizer uma nova release, se eu pegar uma nova release do Windows, vai ser, sei lá, Create Proxies Memory, vai ser outro cara nada a ver. Então o que a Microsoft randomiza é o nome das funções, e não o ID da função. Né? E aí eu posso entender aqui, por inferência, exatamente isso aqui que a gente tem nesse gráfico aqui. Ó. Eu quero trabalhar com a função NT Whitefile, mas ela está arrucada. Então eu tenho jump aqui, está interceptada. Então eu começo a olhar os vizinhos dela. Olha a função anterior, 7. Olha a anterior da anterior, 6. Olha a posterior, 9. Então eu posso afirmar que essa aqui é a função de ID 8. Eu não tenho o código dela, mas eu posso calcular. Tá? Então isso aqui foi essa técnica criada por esse cara aqui. Tá bom? Foi o Renzor da Sector 7 que criou essa técnica aqui. Tá bom? E a gente usa ela. Aí um domingo, Dia dos Pais,
Na escola, brincando com meus filhos, eu pensei, boa parte dos EDRs utilizam o monitoramento dentro da NTDLL. E como todo pensamento malicioso, eu falo, beleza. Então, se eu olhar e fizer a interceptação antes da NTDLL, será que dá boa? E aí, para provar o meu conceito, para entender a porcentagem, se era viável ou não a quantidade de EDRs e produtos que utilizavam só NTDLL, o que eu tive que fazer? Eu escrevi um código para enumerar isso aqui e passei para diversos amigos. Aí os amigos testaram no ambiente deles, um monte de gente corajosa, né? Testar um executável que eu mandei dentro do ambiente deles, né? E testaram. Um monte de gente testou. Né? Então, e aí nós chegamos nesse resultado aqui. A gente pode ver que o verdinho é que existe um monitoramento dentro daquela camada. Então a gente está falando de NTDLL. Então, existe um monitoramento dentro da NTDLL desses produtos aqui. E nós podemos ver em vermelho aqueles que não existe monitoramento naquela camada. Então nós podemos ver que na camada superior, antes da NTDLL, praticamente nenhum produto olhava. Praticamente nenhum produto. E aí a gente fala, pode dar boa. Então, se está todo mundo olhando na NTDLL, vamos desviar a NTDLL. E aí nós criamos, então, o HookChain. Primeira coisa que eu mapeio, System Service Number. A gente sabe que ele é dinâmico, então eu preciso mapear ele. Então eu mapeio o System Service Number. Depois, eu crio algumas funções para serem réplicas ou iguais àquelas que a NTDLL usa. Aquele códigozinho da NTDLL, pequenininho ali que a gente viu, eu crio ela para ser essas determinadas funções dentro da minha aplicação. E aí eu faço o segredo da coisa. Altero dentro da tabela IAT, ao invés de chamar a função original na NTDLL, eu altero uma outra função. Pasmem, a técnica de hook de IAT é uma técnica criada ou documentada pela primeira vez num livro de um Windows 95. O Windows 95 é o primeiro Windows que a gente conhece nessa arquitetura. Porque o Windows anterior era o Windows 3.1, 3.11. Ele não era um Windows, ele era um DOS com uma casca em cima. Então o Windows 95 é o primeiro dessa estrutura. Então essa técnica foi documentada por um cara lá. E aí, a partir desse momento, eu faço a ação que eu quiser. Por quê? Porque eu já interceptei todas as minhas chamadas ali. Tá bom? E aqui nós temos, então, visto de outra forma, o fluxo de execução do HookChain. Primeiro deles, mapeio o System Service Number. Depois, eu mapeio e forço a utilização de algumas funções críticas. Por quê? Para que eu possa alterar a área de memória, ler a área de memória e assim por diante, eu preciso usar algumas funções. Então eu meio que hardcodo elas, eu coloco elas de forma estática dentro do meu código para que eu possa utilizá-las no modo um pouquinho mais baixo nível. Né? Depois eu faço o quê? Eu crio uma tabela com todos os System Number, o System Service Number. Então eu crio uma tabela com todos eles. Por quê? Porque eu vou usar boa parte deles. Então eu crio um array disso, eu crio uma tabelinha disso. E aí eu tenho um outro segredinho aqui. Vamos dizer que eu criei que eu quero utilizar um payload do Meterpreter, do Metaexploit. Ele carrega dinamicamente diversas outras DLLs, que o meu executável original muitas vezes não precisa ter. Por exemplo, DLL de criptografia, DLL de acesso à rede, um monte de DLL, não necessariamente o meu binário precisa ter. Então eu faço o pré-carregamento dessas DLLs que eu preciso em fazer os implantes do HookChain. Então eu carrego essas DLLs, vocês vão ver na demo que a gente consegue fazer isso. Tá? E depois de todas as DLLs carregadas ou daquelas importantes, eu faço o hook da IAT. Ou seja, eu vou lá na tabela IAT e altero ela. Para ao invés de ir para a NTDLL, ir para o meu determinado código. E aqui eu tenho, de uma forma simplória, o fluxo de execução após a implantação dos meus dos hooks, né? Após a implantação dele. Eu faço o seguinte,
eu tenho uma aplicação qualquer, que é Notepad, que é o meu malware, enfim, ele vai chamar a kernel 32, e a kernel 32, ao invés de chamar a NTDLL, por exemplo, ela vai ser direcionada para um código dentro da minha aplicação, que vai recriar aquele código que originalmente a NTDLL teria, e aí depois ele volta para cá para fazer o indirect system call. Se vocês olharem a stack trace do código, está exatamente como antes. Por quê? Porque daqui para cá ele iria, né? Então ele iria daqui para cá. Só que ao invés ele passou ali e aqui ele direciona para esse cara aqui. Então esse cara passa transparente. Então se você olhar, quando eu faço o hook aqui e olho toda a stack trace é bonitinha como deveria. Não pulou. Então direct system call e direct system call não pega. Por quê? Porque a stack trace está tudo certinho, tudo bonitinho ali, né? E aqui nós temos o código, um exemplo, né, da informação que eu carrego na tabela. Cada item da minha tabela tem essas informações aqui. Então é o System Service Number, o endereço da função, o endereço real, o endereço da área de memória que tem o código de syscall e assim, diversas outras coisas. E aí eu crio, né, na sequência, uma tabela com vários itens daquele cara ali. Então eu vou criando cada uma dessas tabelinhas aqui. E aí eu tenho aquele código dentro da minha aplicação, segue mais ou menos isso aqui. Uma observação aqui ficou quebrado, né? Mas uma observação que esse código não é 100% funcional, ele é um código educacional aqui para vocês entenderem, né? Que daí eu faço o seguinte, eu sei que a função XYZ que eu quero utilizar está no índice da minha array 2. Então eu coloco lá e eu direciono para cá. E aí eu vou pegar o quê? Vou pegar o System Service Number, vou pegar o endereço onde vai ter o meu System Call e direciono para esse endereço. E aí eu passo transparente, bonitinho. E aí eu chego nesse gráfico aqui. Então esse é o gráfico completo do fluxo de execução do Hookchain após implantado. Estou na minha aplicação normal, vou para a kernel 32, vou para a kernel base, e aqui, no momento que eu vou buscar qual é o endereço da função que eu quero, da NTDLL, eu passo o quê? O endereço da minha função aqui. E aí a minha aplicação vem para a minha função, faz o quê? Olha na tabela qual é o System Service Number, qual é o System Call, enfim, e aí faz o jump para cá. Então tudo isso acontece de forma transparente. Então esse é o fluxo que acontece ali transparente. E aí quais são as vantagens de usar isso aqui? Primeiro, os EDRs trabalham com diversas telemetrias, como tempo de execução da função, stack call, então cada função que passou, né, quais são os parâmetros, eles trabalham com diversas telemetrias. Então quando a gente fala olhando a nível de kernel, então os EDRs que conseguem trabalhar a nível de kernel, quando a função chega no kernel, ele vai olhar a telemetria. Vai falar quanto tempo essa função custou em userland. O stack trace dessa função está correto, está passando pela kernel user 32, kernel base, kernel 32, está passando por todos esses passos? Isso está passando. Se vocês derem uma olhada no paper completo, dá para ver lá no paper, tem bem detalhado isso, né, os prints e como antes e depois, enfim, todo o processo ali, tá? E aí, a gente vai para a parte de teste. Vamos brincar, vamos fazer. Né? E como funcionou a metodologia de teste? Mais uma vez, isso aqui foi uma pesquisa para ser de cunho pesquisa científica, white paper, todo mundo tem acesso, não é só underground, enfim. Né? Então a gente trabalhou dentro de diversas metodologias para fazer os testes. Uma delas, os testes, tudo fui eu que fiz, ninguém mais botou a mão, tá? Para garantir que o processo e o procedimento de teste fosse o mesmo para todo mundo. Para não ter ninguém falar, mas o teste X quem fez foi não sei o que lá, o teste X, mimimi, né? Não, então não. Né? Nos testes, tem uma bateria de testes que eu faço o dump do LSAS, tá? Então, nessa bateria de teste, eu queria testar o EDR, não o Windows. Eu queria testar o EDR. Então, para isso, o Windows estava com Run SPPL e Credential Guard desabilitado. Ponto. Por quê? Porque eu quero testar o EDR. Então, não quero saber do Windows, né? Tá bom? E aí, eu fiz esse processo e eu gostaria de deixar registrado
um muito obrigado a toda a comunidade brasileira, porque eu tenho certeza que sem os meus amigos, que tem alguns aqui, eu não teria conseguido fazer essa pesquisa. Por quê? Porque os meus amigos, mais uma vez, emprestaram o ambiente, licença, enfim, para que eu pudesse testar. Por quê? Eu bati na porta de alguns vendors. Alguém respondeu? Ninguém respondeu. Lembra que eu falei para vocês? Ninguém respondeu. E se você olhar, é meio esquisito, né? Já imaginou você chegar na tua casa e tem alguém na tua porta e fala: ô maluco, o que você está fazendo? Então, você pode emprestar a tua porta que eu estou fazendo um curso de chaveiro para invadir, porque eu quero ser ladrão, ou eu quero criar uma técnica nova para abrir esse tipo de fechadura. Você pode me emprestar a tua porta para eu fazer o teste? Quem em sã consciência deixaria? Né? Então, muitos receosos, com razão, não vou tirar a razão, né, deles, muitas empresas não acreditaram no projeto e não disponibilizaram licença. Então, os amigos, sim, emprestaram licença. Alguns chegaram a solicitar trial para os vendors através da empresa deles, que tinha nome XYZ para conseguir o acesso ao ambiente. Então, mais uma vez, muito obrigado à comunidade brasileira, que sem vocês, nada disso aqui seria possível. Tá? Então, e aí, o que esperar da execução? Agora a gente vai para a prática, vamos executar, vamos brincar. Né? O que esperar da execução? A primeira coisa, quando eu executo, eu vou ter o output na tela, que é o seguinte: é a lista de funções, ou aquelas hard-coded, aquelas que eu lido como prioritárias que eu preciso, e a lista de funções que estão hookadas pelo EDR. Então eu olho na área de memória e verifico todas aquelas que estão hookadas. Então a gente aparece. Eu tenho um total aqui de 472 funções passíveis de serem utilizadas nesse modelo, mas somente algumas, que são essas que estão printadas aqui em tela, que estão hookadas. Tá? Então estão interceptadas pelo nosso determinado EDR. Após isso, eu vou ter um output, que é o seguinte: eu vou ter a função. Aqui eu apaguei o bagulho, pera. Fui escrevi bem em cima. Tá? Então aqui eu tenho qual é a DLL que eu estou trabalhando, tá bom? E na sequência, informando que eu estou implantando a interceptação dentro da IAT dessas DLLs, ou dessas chamadas. Então eu vou na kernel base, vejo quais são os imports da kernel base, tudo aquilo que a kernel base vai usar da NTDLL, e eu vou lá e altero na IAT da kernel base. Eu vou na kernel base, verifico as referências e apontamentos para NTDLL e vou lá e altero cada uma delas, para ao invés de chamar NTDLL e ir para o meu código. Tá? Então, eu faço essa brincadeira ali. Que horas são? Quanto tempo eu tenho? 15? Beleza. Tem mais tempo pra caramba, ainda dá para brincar. Então, a gente faz essa alteração. Então, no output, nós mostramos essa informação aqui. E aí, vamos para a brincadeira. Aí eu tracei uma meta de testar 100% dos produtos do quadrante do Gartner. Consegui? Não consegui. Tá? Os em verdinho são os que eu consegui testar. Mas eu consegui testar uma boa efetividade. Tá? Consegui pegar bastante gente do Gartner ali para testar. E, principalmente, esse quadrante, que são os dados líder do Gartner. Por quê? Certo ou errado, bem ou mal, muita gente se baseia nesse quadrante aqui para buscar os vendors. E aí a gente falou, então vamos olhar esses caras. Né? Como que está a efetividade dentro a novas técnicas e novas frentes. Tá bom? Então a gente conseguiu fazer o teste de 56% dos produtos do Gartner, tá bom? E eu coloquei mais 4 caras no teste. Tá bom? Então, Acronis, Cylance, Elastic e Malwarebytes. Então a gente colocou mais esses 4 porque conseguir licença, enfim, a gente acabou e nós sabemos que alguns desses produtos não concordam com a metodologia de teste do Gartner, então não entram no Gartner. Tá? Então, isso acontece. Né? Mas estão na parada aí da coisa. E nós vamos para essa tabela aqui. Como que eu leio essa tabela? Em verde, deu sucesso para mim, como Red Team. Tá? Em verde é porque deu boa. Mas passamos sem alerta e sem bloqueio.
Tá? Então bypassou limpo, bonito, transparente. Em laranjadinho aí, com âmbar, dois cenários possíveis. Um deles, que passou, mas gerou alerta. Então, beleza, vai bater lá no SOC. O SOC vai dar uma olhada. Ou fechar com falso positivo, mas enfim. Aí, anyway, né? Ou não passou e não deu alerta. Então, o produto do EDR foi capaz de conter o ataque, mas não gerou alerta. E o vermelho é o melhor dos cenários do ponto de vista de defesa, que é o quê? Bloqueou e alertou. Tá? Então, é o melhor dos cenários. Tá bom? E aí, outra questão quanto à interpretação dessa tabela. Os testes daqui até aqui são testes que eu fiz com usuário não privilegiado. Ou seja, um terminal sem usuário system. Terminal bonitinho, com usuário não privilegiado. Tá? Os testes daqui até aqui são usuários admin, para que eu pudesse tocar o LSAS. E por que eu fiz? Eu só ia fazer essa primeira parte aqui. Tá? Aí, na verdade, na verdade, estou mentindo, tá? É até aqui, ó. Daqui para cá é usuário não privilegiado. Então, deixa eu corrigir aqui, ó. Daqui até aqui é usuário não privilegiado. E daqui para cá é admin, tá? Eu ia fazer só usuário não privilegiado. Aí eu comecei a postar no LinkedIn, 3 meses atrás, que eu comecei a bypassar alguns caras, daquele quadrante bonitinho do Gartner ali. Aí começou o mimimi. Mas estabelecer um C2 não é bypass de EDR. Então por que você bloqueia? Você não é malicioso? Se você não entende isso como malicioso, então por que você bloqueia? Cri. Tá bom, beleza. Aí vem um cara e falou, duvido que você toque o LSAS, que é a Lindy Accepted. Então vamos lá, vamos tocar o LSAS. Né? Então aí a gente decidiu colocar na pesquisa esse cara. Então, deixando claro, o foco da pesquisa nunca foi credential dump, não é esse o foco, mas é apenas para mostrar o poder ou a efetividade ou a inefetividade da técnica no sentido de pegando algo crítico e extremamente conhecido, que é o credential dump através da área de memória do credentials do LSAS. Tá? Extremamente conhecido. Behavior, desde que mundo é mundo, tem esse negócio aqui. Tá? Então, para a gente entender esse detalhe ali. E aí, outra coisa que nós podemos ver de interessante aqui, além disso, é essa última coluna aqui. Por quê? Todas as outras colunas, nós trabalhamos, ou eu trabalhei, com binários. Por exemplo, Mimikatz. Eu peguei o Mimikatz já compilado do GitHub e utilizei ele. Então não mudei nada. Não compilei, não fiz obfuscação estática, não fiz nada. Estava compilado, peguei e utilizei ele. Tá? ProcDump, mesma coisa, compilado, peguei e utilizei. Então nós podemos ver que praticamente todas as colunas, exceto a última, eu tenho comportamentos e assinaturas altamente conhecidas. Então nós podemos observar que os produtos ainda trabalham com certo nível de assinatura. Muitos falam, não, eu só trabalho com inteligência artificial e blá, 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 blá. Não é uma verdade. Tá? Então ele pode ser um híbrido, não há nada contra isso. Ele pode ser um híbrido. Por quê? Porque quando a gente vai para uma técnica ou um TTP, que a técnica em si é conhecida, dump de memória do LSAS. Então a técnica é a mesma. Mas, para essa última coluna, eu escrevi um código 100% assembly que faz o dump do LSAS. E eu injeto ele dentro da área de memória de um processo do sistema operacional. Então eu vou lá na área de memória do sistema operacional e injeto o meu código assembly lá. E falo, aí faça. Então, nós vemos que quando lida com algo novo, que não é
em todo novo, né? Injetar um código num processo, né? O que tem de novo aqui? O dump, que é 100% LSAS. É 100% assembly que algum outro cara está fazendo, o service host da vida está fazendo, né? Então, nós vemos que a efetividade cai bastante. Por quê? Eu saio do padrão. Tá? Então, vem um alerta muito importante aqui, que é, se eu posso sofrer ou se eu sou alvo de algo direcionado, pode ser que eu tenha, né, meu bumbum na janela. Por quê? Porque não existe. Tem gente que não gosta dessa frase, né? Não existe bala de prata. A gente precisa entender que segurança é feita por camadas. Um único produto nunca vai resolver o teu BO. É camadas, é camadas. E assim vai, tá? Logo que eu lancei a pesquisa, ou na verdade, 2 semanas antes de eu ir para a DEFCON apresentar essa pesquisa, eu recebi contato de 2 vendors, Sentinel e Trend. Bom, para quê? Para que desse uma olhada, para que eles pudessem testar e retestar. Tá? Ambos fizeram patch. Tá? Sentinel foi efetivo e Trend ainda está em trabalho. Tá? Não tá, bloqueou algumas coisas, mas não totalmente. Bom, depois dessa pesquisa eu tive a oportunidade de testar o FortEDR também, né, e conteve todo o processo. Então, possivelmente, os caras aplicaram patch, fizeram patch e assim por diante. Né? Então, esse é o objetivo mesmo. O objetivo vocês olharem o paper, o objetivo é dar luz a uma técnica extremamente antiga, mas se usada de uma forma específica, pode dar um bom sucesso, e nós vimos na tabela aqui o resultado. Bom, vamos para a brincadeira? Vamos para o fight? E aqui está o código-fonte. Esse código-fonte que eu vou mostrar para vocês, ele é ligeiramente diferente do que está público. Porque o que está público, ele faz o seguinte, ele cria um códigozinho assembly para fazer um message box. Então ele faz uma injeção de memória num processo remoto. Então a gente diz qual é o PID do processo do lado e fala, injeta lá e faz um message box. Por si só, o create remote thread, que é essa técnica, já é dada como maliciosa. Então só eu abrir o handle para o processo do lado, injetar um código ali que ele execute, por isso só já é considerado malicioso. Tá? Então, o original que está publicado é essa função. O código que eu trouxe para vocês é exatamente esse cara. Ele faz o seguinte, ele vai pegar um arquivo que está em disco, encriptado, ofuscado, vai carregar na memória do próprio processo, tá bom? Então na memória do meu processo, e vai executar esse cara. E quem é esse cara? Mimikatz. Então esse é o cara que a gente vai ver aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, um pouquinho como funciona o nosso código, para vocês entenderem. O objetivo é mostrar um pouquinho além, de forma exclusiva para vocês aqui. O negócio funciona o seguinte, primeiro eu tenho a parte de leitura do arquivo, tá? Então tá aqui onde eu vou ler o meu arquivo, tá bom? E vamos lá para o finalzinho, que algumas outras coisas aqui, ó. Na função main, tá? Eu deixei bem grande aqui para ficar legal para vocês verem, né? Mas na função main aqui, eu tenho o quê? Eu tenho a chamada dessa função init API. O que esse cara está fazendo? Está fazendo o implante do hook chain. Então está fazendo todos os implantes ali em memória, tá? do nosso amigo. Tá? Então vamos ver o fluxo geral aqui primeiro. Depois disso, só vem maldade. Tá? Vamos só comentar esse aqui por enquanto, que eu já mostro para vocês o que é isso aqui. Tá bom? Não faz importância agora para entender o fluxo. E depois só vem a maldade, que é o quê? Get file. Estou lendo o meu arquivo do disco, tá bom? E aí eu venho na sequência, fazendo o quê? Criando uma área de memória no meu próprio processo. Isso aqui é local proxy injection, tá? Não é remote. Então eu crio no meu próprio processo. Depois eu faço a deobfuscação do meu código do binário, tá? Que ele está ofuscado com técnica simples, XOR. Tá? Então eu faço a deobfuscação desse cara aqui, limpo uma área de memória que eu preciso limpar, que é uma área de transição que eu copiei aqui, tá bom? E posteriormente eu faço o quê?
só executo o meu shellcode. Tem algo diferente, algo novo nesse processo aqui? Não. Lembra que eu falei para vocês do fluxo do hookchain? Primeiro eu faço os implantes, depois dos implantes realizados, o que eu fizer dali para frente, tanto faz. Por quê? Porque ele já está com efeito implante e as chamadas. Tudo que esse meu shellcode fizer vai respeitar aquilo que eu já trabalhei. Tudo que ele fizer. O que o meu shellcode é? Mimikatz. Compilado do GitHub. Então eu pego ele e uso aqui. Então ele vai pegar tudo que ele fizer, ele vai seguir esse meu determinado fluxo. Tá? Então essa é a primeira camada. Tá bom? Na sequência, vamos dar uma olhada então o que esse tal desse init API faz. Deixa eu só antes do API, esse que eu comentei aqui com vocês, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que carregar algumas DLLs adicionais, né, lá para o meu binário? Então eu coloquei na aplicação aqui nada mais do que eu posso passar por parâmetros. Então se a gente olhar a execução depois, eu vou ter essa execução aqui, que eu vou passar por parâmetro outras DLLs adicionais que eu quero que seja executado o hookchain, tá? Que ele faça o implante ali. Então a gente passa e ele vai fazer todo esse processo. Então essa partezinha aqui que eu comentei é exatamente isso. Ele pega o nome por nome, carrega a biblioteca, faz o hook. Carrega a biblioteca, faz o hook. E assim por diante. No output a gente vai ver toda essa brincadeira acontecendo. Tá? E aí vamos então aqui para a nossa função init API. Então, esse cara aqui, faço o seguinte. Primeira coisa, fill syscall table. Lembra que eu preciso criar uma tabela? Então essa função de criar syscall table, ela vai no sistema operacional identificar qual é a NTDLL, né? Que os EDRs, no decorrer do caminho eu descobri uns negócios interessantes. Tem alguns EDRs que não usam a instância original da NTDLL. Ele mesmo cria uma segunda instância e usa a segunda instância da NTDLL. Então a primeira você olha, não tem nada hookado. Tá tudo limpo. Mas na hora que você vai usar, ele direcionou todo o sistema para essa outra cópia dele, e essa outra cópia dele tá tudo hookado. Então a gente caiu nessa trick aqui. Então ele busca qual é a NTDLL que efetivamente está sendo usada no sistema, pega quem está hookado, quem não está hookado e cria a nossa tabela para que a nossa tabela seja utilizada futuramente. Então, depois eu tenho um fill static aqui. Basicamente esse cara aqui faz o seguinte: ele vai pegar funções como, por exemplo, getProcAddress e vai interceptar ela para que ao invés de passar para o sistema o da NTDLL, ele passa a minha. Né, a hookar. Então, quando o sistema vai buscar getProcAddress, ao invés dele pegar a original, ele pega a minha também. Né? Então, tem um segundo hook aqui para acontecer. Tá? E aqui está ofuscado uma série de nome de DLLs, tá? Mas na prática, no final do dia aqui, ele vai fazer o seguinte: ele vai usar esse cara, que é o equivalente a isso aqui, que é fazer o unhook de algumas coisas já pré-conhecidas. Né, como System32 DLL, GDR DLL e algumas DLL já conhecidas, ele vai fazer o hook aqui, além de eu poder passar aquela lista original lá. E aí eu pegando esse cara, esse unhook all aqui, para vocês verem. Então esse aqui é o que busca a NTDLL original que está sendo usada. Tá? Esse aqui é o que faz o fill do System Call Table. Vocês olharem aqui, basicamente o ponto aqui que ele está fazendo é o seguinte: cadê? Para baixo, cadê? Ó, ele está colocando dentro de uma array aqui os parâmetros. Então ele busca com diversas técnicas aqui os parâmetros e vai montando dentro daquela nossa tabelinha, dentro daquele nosso array ali, tá bom? E aí depois eu tenho o fill static, beleza, né? E aí esse cara aqui é o que vai fazer vai fazer o hook da IAT. Se vocês olharem, no final do dia, a única coisa que ele faz aqui, tá? Que é digamos assim, o X da questão, cadê? O X da questão vai estar bem aqui, ó, que é a alteração da função. Ele altera a área de memória,
que ele vai gravar e atribui dentro da IAT a função que eu quero. Então ele vai lá, porque a área de memória da IAT, por padrão, é read-only. Então ele precisa fazer a alteração. Então eu faço a alteração da área de memória da IAT e altero o endereço. Para ao invés de ser a original da NTDLL, ele vai chamar a minha outra função. Então, basicamente, key points é isso aqui. É isso que ele faz, dali para frente ele passa toda a execução. Tá bom? Vamos brincar aqui, ó. Antivírus ativo. Tá? Nada detectado. Não tem exceção. Tá? Nenhuma exceção. Antivírus, thread, online, não tem nada. Tudo brincando, tudo feito. Tá? Antivírus, beleza, tudo na boa. Eu vou compilar agora. Então notem. Ai, filhão, me ajuda. Me ajuda a te ajudar. 10-0 pro computador. Cadê? Compilando. Se eu der uma olhada aqui, ó. Olha o diretório. C, user, lab, hook chain, x64, release. Vamos pegar aqui, ó. Estou no mesmo diretório. Né? User, lab, hook chain, release. Se eu der um ls aqui, tá aqui, ó. O executável compilado. Tá? Vamos ver aqui. Eu mostro o date aqui? Eu acho que ele não mostra. Ó. Hora do computador. Tá? Acabei de compilar. E eu vou executar esse nosso amigo aqui. Estou passando como parâmetro DLLs adicionais que eu quero que ele faça o bypass, né, que ele pegue ali. E beleza, carregou o arquivo, zero alerta. Antes de continuar, vamos ver aqui o output desse nosso amigo aqui. É coisa pra caramba que ele joga na tela. Passei demais. Eu tô indo pra baixo em vez de ir pra cima. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui? Vamos ver. Olha lá. Eu tenho os endereços de memória das tabelas, os bagulhos que aconteceu. E eu estou listando aqui na tela todas as chamadas da NTDLL que estão hookadas pelo EDR. Todas elas. Tá? Estão hookadas aqui. Se eu pegar, por exemplo, né, deixa eu abrir uma instância do CMD aqui. Ó. Vamos pegar o meu... cadê? Meu debugger. Vamos anexar nessa instância para mostrar para vocês exatamente o ponto de hook aqui. Tá? Então vamos lá. Ataque. Vamos pegar CMD. Olha lá. Símbolos. Busco aqui NTDLL. Cadê? NTDLL. Vamos pegar um cara qualquer aqui. Consigo. Já ajusto ali. Vamos pegar, ó, Adjust Privilege. Beleza. Vamos mudar aqui o View. Aparência. Fonte. Vamos botar tudo uma fonte aqui. Melhorou, né? Vou mudar tudo a fonte aqui. Uma fonte generosa. Beleza. Então vamos pegar a função, uma função qualquer que a gente quer colocar aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Adjust Privilege Token. Tá? Ele coloca como SSN o System Service Number 41 em hexadecimal. O que é o 41 em hexadecimal? Quem fez Buffer Overflow usa isso aqui a dar de rodo, né? Brincadeira, viu? É. Eu fico falando brincando e eu não sei qual é a função. Já vi aqui 3 vezes. Adjust Privilege Token. E aqui eu busco, ó, NT Adjust Privilege Token. Vou para o código dessa função. Olha aqui, ó. O que eu tenho no código dessa função? Um jump, ó.
Tá aqui, ó. Ele é o cara. Ó, tem um jump aqui. Vamos olhar a função anterior? 40. Vamos olhar a função posterior? Eu passei demais. 42. Então aquilo que o Razor da Sector 7 pegou. Mas a gente viu aqui que ele está rucado, está indo para o nosso EDR. Né? Então, a gente vê aqui que ele mostrou cada um dos caras aqui que estão rucados. É bastante coisa, olha o tanto de chamada do sistema que está rucado aqui. Bastante coisa. E aí, posteriormente, começo trabalhando, fazendo o nosso hook, é o hook da interceptação do hook chain, em cada uma das chamadas do sistema das DLLs. Então ele vai dentro da kernel 32, pega todos os apontamentos para aquelas chamadas, para aquelas funções que nós vimos anteriormente e altera elas. Aqui alterou, ó, kernel 32, kernel base, tá? Ele vai ter várias coisas aqui, user 32. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. E aí depois ele vai ter um momento, deixa eu ver se eu acho aqui na tela, que ele começa a pegar dos parâmetros ali que a gente passou. Eu acho que já até pegou aqui. Beleza, ó. Até aqui foram as DLLs que eu já coloquei dentro do próprio hookchain, no código natural dele. Daqui para frente, ele vai pegar as DLLs que nós passamos via parâmetro. Se eu der uma olhada, aqui que eu passei via parâmetro, olha lá, VC Runtime, Shell 32 e assim por diante. Então, ó, ele carregou ela, viu o implante, Shell 32 e assim ele vai fazendo para cada uma delas. Ó. Beleza, fez, bonitão, foi lá pro final. Aí na sequência, cadê? Vamos ver. Ó. Depois de tudo isso, pega o arquivo, tamanho do arquivo, área de memória, aliás, o que deu status, beleza, na verdade é o tamanho ali, né? Área de quantos bytes foi, área de memória, e aí ele pede um enter para eu executar o shellcode, né? Então, enter, ele está dando um bug aqui, não é o antivírus, vocês podem ver que o antivírus não pega nada, resolveu deu bug agora. Espera aí, vai funcionar. Aí, até o Bill Gates passou por isso, né? Mas tá bom. É um ponteiro de memória que tá zoado ali e eu não consegui parar para ver. Tá? Então aqui, conseguiu carregar, shellcode injetado, ele aparece um bannerzinho bonitinho ali, tá, tranquilo. Né? E agora, efetivamente, eu vou executar. Então ele já injetou. Ele injetou em memória. Deu fuscou e injetou em memória. O Mimicat já está em memória nesse momento. Tá? Zero alerta. Tá aqui, ó. Antivírus, protection, notifications. Qual foi o erro que ele encontrou aqui? Update. Tá? Não tem nada. Vamos limpar aqui? Para ficar bonitinho, para ver se não aparece nada? Não, não aparece nada. Né? Vou pegar aqui. Alguém conhece essa telinha? Mimikatz rodando. Ah, Elvio, mas mostrar o cafezinho, todo mundo faz. Esse é um detalhe importante para vocês observarem. Eu tenho visto muita gente postando no LinkedIn exatamente esse print de tela. Já é um bypass? Já é um bypass. Mas isso não significa nada. Porque muitos EDRs pegam daqui para frente. O EDR e XDR parte do pressuposto de behavior. Isso aqui, beleza, já tem algo malicioso. Eu fiz deofuscação, injetei código na memória, fiz carregamento dinâmico de um portable executable dentro de memória. Cara, já tem uma porrada de TTP aqui, já. Ah, C2 não é bypass, né? Vamos lá, né? Então vamos fazer a brincadeira mesmo? Então, beleza, subi o privilégio, quer dizer, peguei o privilégio debug, vou me levar. Nessa hora, muito IDR pega. Pegou nada. Vamos pegar a base SAM? Tá bom para vocês?
Vamos pegar LSA? Ah, Mac. Tá aí. Bypass executado, pego LSA, pego SAM, tudo. E o nosso amigo EDR aqui, babando. Galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então fiquem à vontade para tirar dúvida, enfim. Enfim, abro aí para vocês. E obrigado.